Bom dia! Estamos aqui retomando nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 11 e hoje vamos para o item 5. Eu dei uma grande pausa aí de mais de uma semana, foi necessário. Agora eu vou retomar, porém eu não posso garantir horário e dia, né? Se vai ser todo dia mesmo, enfim. Segunda, terça, quinta e sexta, eu vou procurar fazer essa continuação aqui do nosso estudo. Às quartas-feiras eu faço um estudo em grupo, que eu sempre compartilho aqui no Face também. Mas então, eu vou procurando fazer, de acordo com as minhas possibilidades, essa continuação do estudo que nós estamos no capítulo 11. E elas sempre acontecem ao vivo aqui no Face e vão para o canal do YouTube, que eu vou colocar aqui na descrição para quem quiser pegar a sequência, para quem quiser assistir por lá, fica bem mais fácil achar, né? Achar a sequência, achar o número dos vídeos, que lá é vídeo, aqui é uma live, né? Que se transforma num vídeo que vai para o YouTube. Então, a live é assim. Se por um acaso tiver alguém aqui online e assistir, né, vai ser meio que por acaso, assim, sem nenhuma pretensão de um público ao vivo, porque não tem uma definição de dia e horário muito rígidas, não, nem um pouco rígidas, na verdade, vai sendo conforme a minha possibilidade, tá? Nesse momento, é assim que eu tô fazendo. Já teve vários momentos em que teve dia e horário certinho para acontecer. Agora estou numa fase que eu vou dar continuidade conforme a minha possibilidade. Depois pode ser que a gente consiga retomar um dia e horário certo, tá? Eu aviso vocês. Então, hoje é dia 26 de agosto de 2021, né? Para quem estiver assistindo depois, vai saber que essas informações que eu tô passando são para esta data atual. Então, vamos começar com uma prece, né? Uma prece, primeiramente, vamos elevar o nosso pensamento, vamos acalmar as nossas emoções, aquietar os nossos pensamentos, para que possamos nos conectar com esses ensinamentos de Jesus, que nós possamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, com os nossos amigos espirituais, para que possamos nos inspirar, para que possamos compreender os ensinamentos do Evangelho de forma que eles possam ser aplicados em nossas vidas, de acordo às nossas possibilidades. Não mais, sem nos cobrar mais do que podemos e sem também deixar fazer menos do que podemos. Que nós possamos, dentro da nossa possibilidade, fazer o máximo. Que assim seja. Então, vamos lá. Capítulo 11 é amar ao próximo como a si mesmo. E o item 5 é dai a César o que é de César. Muito interessante. Eu particularmente gosto muito desse ensinamento. Então, os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Eles sempre faziam isso, né? Eles sempre tentavam colocar Jesus na berlinda, vamos dizer assim. Eles sempre tentavam fazer Jesus entrar em contradição, fazer Jesus falar alguma coisa ilegal, porque o objetivo deles era mesmo perseguir Jesus, né? Era mesmo fazer com que Jesus perdesse credibilidade, perdesse poder de atração das pessoas, porque quanto mais audiência, vamos dizer assim, Jesus tinha, quanto mais credibilidade Jesus tinha, menos poder essas pessoas tinham, principalmente os sacerdotes e os fariseus. Então, eles não tinham interesse em deixar Jesus crescer, vamos dizer assim, crescer as ideias de Jesus, porque isso atrapalhava os negócios deles. Então, eles sempre
colocavam Jesus em situações difíceis, faziam perguntas que podiam gerar, que dependendo da resposta que Jesus desse, ele podia estar falando algo contra a lei, porque assim eles poderiam condenar Jesus, como conseguiram no final condenar Jesus à morte, tortura e morte, como nós sabemos que aconteceu. Então, juntaram-se aos herodianos para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Isso era um grande problema, né? Os tributos que os judeus tinham que pagar para os romanos, porque Roma conquistava as terras e se tornava tudo território romano. E aí eles cobravam impostos de um povo que estava lá, quieto no lugar deles, eles iam lá e invadiam e cobravam impostos das pessoas que antes não precisavam disso. Porém, também eles faziam algumas coisas. Eles faziam estradas, saneamento básico, e essa era a justificativa para os impostos que eles cobravam. Só que o povo estava muito revoltado com esses impostos, porque não cabe aqui nós pensarmos se são ou não justos. O que importa é que o povo estava revoltado, tá? E eu também acredito, pelo menos é a informação que a gente tem, assim, de que em algumas províncias, em alguns locais, porque tinha um governador, tinha um imperador romano que ficava em Roma, e tinha o que ficava em Roma capital, né? Onde hoje é Roma. E tinha distribuídos por todo o território romano, que era gigantesco, o maior império que já existiu no planeta, né? Na história da civilização humana no planeta Terra, foi o maior império que já existiu. Então toda a Europa era Roma, quase toda a Europa era romana. E então tinham governadores distribuídos em diversos locais. E eram eles que definiam essa questão dos impostos, pelo que eu sei. E aí cada um definia de um jeito, e tinha alguns locais e algumas regiões que realmente era abusivo, ou por causa das determinações dos governadores, ou porque os próprios cobradores de impostos se prevaleciam da situação e aproveitavam para, em benefício próprio, cobrar mais do que devia. Enfim, independente dos motivos, independente se tinham ou não razão, independente se Roma cobrava demais ou não, independente das questões administrativas, independente de tudo isso, o que vale aqui a gente focar é que as pessoas estavam revoltadas, elas não gostavam disso, elas não queriam pagar os impostos. Só que era lei, né? Já que ali era Roma, já que ali era Império Romano, né? Por mais que não fossem originalmente um território italiano romano da época, as leis que regiam aquela região eram do Império Romano, então era obrigação legal pagar os impostos. Então eles perguntaram para Jesus sobre isso, se deviam ou não pagar o imposto a César. E aí Jesus, conhecendo sua malícia, sabendo que eles estavam perguntando só para provocar, só para ver se Jesus entraria em contradição, falaria alguma coisa contra a lei, lhes disse: hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. Aí mostraram para ele a moeda, que era a moeda que se pagava a César. A César significa o imperador romano, né? E então, tendes ele mostrado a moeda, disse-lhes: de quem é esta imagem e sua inscrição? De César, disseram, porque a moeda tinha cunhado na moeda a face, né, o desenho ali do rosto do imperador. De César, disseram eles. Então Jesus lhes respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Aqui eu gostaria de fazer um comentário que talvez não tenha muito totalmente a ver com a lição, mas eu gostaria de aproveitar para falar isso porque é algo que me chama muito a atenção e é algo muito que para mim é importante, inclusive em questões minhas profissionais e pessoais que não tem tanto a ver com o evangelho, que não tem a ver com esse estudo do evangelho, mas que na minha questão particular, em outros perfis, no Instagram e no Facebook eu falo sobre isso, e no YouTube também, que é a convivência com pessoas tóxicas. E tem muita gente que responde quando a gente fala sobre esse assunto, e aqui vamos falar de Jesus, tá? Por isso que eu tô falando aqui disso. Mas quando tem muita gente que confunde o você ser bom, e você ser justo, e você perdoar e não desejar o mal para ninguém, com você ser feito de bobo. E aqui tá bem claro, ó, que Jesus, quando diante daquela pergunta maliciosa e que não tinha aparência de provocação, que era bem disfarçadinhas, Jesus começa a falar com eles assim: hipócritas, por que quereis me tentar? Então, gente, uma coisa é ser bom, uma coisa é você perdoar, você amar, tudo isso que eu já falei antes. Outra coisa é você ser feito de bobo. A gente não precisa. Outra coisa é ser bonzinho, sabe? Bonzinho. Jesus não era bonzinho, no sentido assim de não falar a verdade para as pessoas, no sentido de não falar para elas quando elas estão erradas, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então Jesus fala. Esse era o parênteses aqui que eu queria fazer. Vamos continuar na lição. Ao ouvirem isso, admiraram-se com sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus 22, 15 a 22. 22, 15 a 22. Marcos 12, 13 a 17. Eu li errado. Mateus 22, 15 a 22. Marcos 12, 13 a 17. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao pagamento dos impostos que os romanos os obrigavam a pagar, haviam feito disso uma questão religiosa. Então, aquilo que eu expliquei antes, acrescentando a situação de que eles tornaram uma questão religiosa os impostos. É engraçado, né? Como que as pessoas incluem coisas do dia a dia, inclusive tem religiões de fundamentalistas aí que nós não vamos nem entrar em questão, porque isso está um assunto muito polêmico nesse momento, em agosto de 2021, problemas que estão acontecendo lá no Afeganistão. Aquilo se deve a questões religiosas, por uma confusão que se faz entre leis civis, ou seja, parar no sinal vermelho, não prejudicar, não roubar, não matar, no sentido de civil, sabe? De você ter que registrar um documento num cartório, de você ter que pagar suas dívidas. Isso são questões da vida civil. Quando coloca leis que regem a sociedade, a vida em sociedade, a organização da sociedade, quando coloca nelas um sentido religioso, isso causa muito prejuízo, tá? Isso traz coisas muito negativas para uma sociedade, isso traz um fanatismo, um fundamentalismo e uma intolerância, porque você imagina, se eu coloco as leis que regem a organização da sociedade como religiosas, ou seja, como se fosse uma ordem divina, quem não acredita naquilo está fora da sociedade. Isso não é justo. Não é porque uma pessoa não é da mesma religião, não tem a mesma crença, ou até que não acredita em Deus, ela deve ser excluída, ela deve ser considerada contra a lei, né? Uma coisa é a lei civil, outra coisa é a religião. Isso deve ser separado, a não ser que a humanidade evolua de uma tal forma que as duas coisas comecem a se confundir naturalmente, e não porque o ser humano colocou como obrigatoriedade coisas de religião, obrigatoriedade por lei coisas de religião. Como eu disse, pode ser que no futuro distante o ser humano evolua a ponto de que as coisas comecem a se confundir naturalmente, e aí não seria nenhuma confusão, seria uma união, né? De que
os princípios religiosos sejam tão naturais, não é nem religioso de alguma religião, mas as coisas de Deus, a ligação com a natureza, com Deus, seja uma coisa tão natural, tão espontânea, que se torne meio que uma lei da sociedade aquilo, mas isso só é válido, só é bom se isso for acontecer naturalmente um dia ao longo da evolução da humanidade, e não nesse momento. Né? Não nesse momento e também não aqui, nós estamos vendo Jesus dizer que não naquele momento também, em que ele esteve aqui. Então, retomando aqui, a pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao pagamento dos impostos que os romanos o obrigavam a pagar, havia feito disso uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento do imposto. O pagamento do tributo era, portanto, para eles um tema de discussões daqueles dias que os enfurecia. O pagamento do tributo era, portanto, para eles um tema de discussões daqueles dias que os enfurecia, sem o que a pergunta a Jesus, devemos ou não pagar o tributo a César, não teria o menor sentido. Então, aqui está explicando aquilo que eu expliquei no começo antes de ler, né? As questões ali políticas da região. A pergunta em si já era uma cilada, e, conforme a resposta, pretendiam jogar contra ele a autoridade romana e os judeus discordantes. Então, se ele falasse assim, tem que pagar imposto, os judeus que não concordavam iam ficar contra ele. Se ele falasse, não tem que pagar imposto, Roma ia ficar contra ele. Então, por isso que Jesus falou hipócritas, porque é uma pegadinha, uma coisa ridícula que estavam tentando fazer com ele. Só que estavam menosprezando a inteligência de Jesus, né? Porque Jesus, sendo um ser perfeito, sendo um espírito de elevadíssima evolução, não ia se deixar levar, cair nessas ciladinhas hipócritas e baixas dessas pessoas ridículas. E conforme a resposta, pretendiam jogar contra ele ou a autoridade romana ou os judeus discordantes, certo? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, mandando que se dê a cada um o que se deve, o que se lhe deve. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não fique confundindo as duas coisas. É o que eu falei antes. Uma coisa é a lei civil, outra coisa é a lei religiosa, né? Quando essas duas coisas se unem, se viram uma coisa só, dá problema, né? Ao longo da história da humanidade a gente vê isso, né? No Egito, por exemplo, o faraó, que era o rei, ele também era considerado Deus. Mas, gente, nós estamos falando de um tempo muito ultrapassado, em que também não sei dizer se isso era bom ou ruim, mas com certeza isso era fruto da ignorância das pessoas, né? Então, ou, quem sabe, era uma artimanha, um artifício para controlar as pessoas, até porque Moisés fez isso, né? Moisés colocou as leis civis que ele queria organizar, porque o negócio era barbárie antes, né? Era uma barbárie, cada um fazia o que queria, matava, roubava, fazia o que queria, e aquela lei de compensação, no sentido de uma pessoa faz uma coisa, a punição dela é tão grave, é tão alta, às vezes por uma falha pequena, que parece mais uma vingança do que uma punição legal, né? Então era uma barbárie. E Moisés quis organizar um pouco isso, então ele precisou dizer que era Deus que estava mandando, mas na verdade ele estava criando leis civis. Aqui no primeiro e segundo dias aqui do nosso estudo, no #1, #2, aqui do estudo do Evangelho, tem essa explicação sobre Moisés, sobre os 10 mandamentos, sobre a diferença entre os 10 mandamentos e as leis que Moisés criou da cabeça dele, né? Então, mas isso tudo depende da época. Nós estamos vendo aqui que já na época de Jesus, isso já não era para acontecer, essa mistura entre uma coisa e outra, entre religião e lei civil. Então, finalizando aqui o último item, o item 7, o último parágrafo aqui. Este ensinamento, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste, como em todos os ensinamentos de Jesus, há um princípio geral,
resumido sob forma prática e usual, extraído de uma situação particular. Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que possa causar ao próximo e toda a violação dos seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Esse princípio entende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como todos os indivíduos. Então, está dizendo assim, vamos cumprir a lei civil. Muitas vezes, mesmo que a gente não concorde, a gente é obrigado a cumprir, né? Com determinações de governos, e até porque se nós somos contra alguma coisa, a forma de modificar isso é fazer com que a lei mude e não descumpri-la, certo? Né? Existem exceções para tudo, não podemos generalizar nada, mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes é assim. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Não vamos misturar as coisas. Então, vamos finalizar agora, agradecendo pela oportunidade de estudar, agradecendo por mais um dia de vida, agradecendo por tantos esclarecimentos que nos ajudam tanto a vivenciar, a encarar de uma forma positiva e benéfica todas as situações que nos deparamos em nossas vidas, sejam elas boas ou ruins, de acordo ao nosso julgamento. Que nós possamos sempre lembrar que o nosso julgamento é humano e que nós não enxergamos a situação como um todo. Por isso, é muito importante mantermos a fé, acreditando que Deus não erra e que Ele está conduzindo tudo a todo momento. Que assim seja. Então, um bom dia, né? Quase boa tarde para todos vocês e nós nos vemos por aqui. Beijo!